Olá pessoal, então estamos aí com mais uma videoaula e dessa vez nós vamos estar vendo os temas de análise da obra The Canterbury Tales de Chaucer. É importante nós sabermos que o objetivo da obra ela é apresentada no prólogo, quando o Chaucer revela que um grupo de peregrinos, né, decidem, né, fazer essa viagem e aceitando, né, o convite do Harry Bailey, que é o dono da taverna, a contarem, né, as histórias. E nessa proposta ele diz que quem contar a melhor história, né, vai ser premiado no retorno, né, e ter um banquete e assim ele estimula eles a contarem, fazerem a narração dos seus contos. Então nós iniciamos com os principais temas que aparecem, né, nesses contos, né? E é muito importante que você perceba isso, principalmente nos contos que foram selecionados. Além da apostila, nós temos dois, que é os que a gente vai estar aqui analisando, mas tem mais 3 contos que foram colocados lá no final da apostila para você ter acesso, tá bom? Então, o primeiro tema que aparece é o tema do amor, e também do sexo e o companheirismo. Tá bom? Essas três palavras elas estão interligadas, né? O companheirismo entende aí como a questão da amizade. Então essa combinação aí ela faz parte, né, dos temas que são apresentados, né? Logo de cara nós vamos ver isso, né, no conto da esposa de Bath, que ela vai narrar, né, a história do cavaleiro, né, que era a expressão, né, do amor, do romance, e ele é pego, né, acusado de praticar um estupro, por exemplo. Então isso já aparece logo no conto da esposa de Bath. E esse tema também ele aparece de forma um amor fraternal entre amigos, né? Como no caso do nosso conto The Partner's Tale, nós vemos ali um grupo de amigos, né? E ao mesmo tempo eles acontece a traição, né? O oposto disso daí também vai aparecer nesses contos, né? O conto do cavaleiro e por aí você pode estar percebendo nos outros contos que você vai estar lendo. O tema das classes sociais ele vai aparecer logo no prólogo, né? Quando o narrador, né, o autor Chaucer faz a descrição e os próprios estereótipos, né, que tem entre, né, os peregrinos. Então é muito importante você observar, né, na descrição do prólogo cada um desses peregrinos para você ver como a classe social, né, aparece aí. Elas basicamente elas aparecem naquelas categorias, né, que são os ranks típico do feudalismo, que era a igreja, né? Por exemplo, o conto da abadesa, do frade, do pardoner e do próprio monge, ele representa essa classe social aí, né? A nobreza ou nobility, ela é representada aí também no conto do cavaleiro, do escudeiro, que é o squire, né? Que você não está na nossa lista de seleção, porém você pode depois estar vendo, né, o conto do escudeiro, do squire,
bom? E é importante, né, por exemplo, você perceber também que lá quando o cavaleiro começa a narrar o seu conto, o Harry Bailey já tinha dito antes, né, que era importante que o cavaleiro começasse a contar primeiro o seu conto, aí sugerindo que a ordem das classes sociais tinha aí era bem observada, né? Posteriormente vai inverter essa lógica aí quando o próprio Bailey, né, vai colocar um outro da classe inferior dos demais para contar a sua história, interrompendo aí essa ordem das classes sociais. Outro tema que vai aparecer é o tema das rivalidades ou das competições. Você vai perceber nos contos, na sequência, né, que há uma disputa entre os próprios narradores, né, em quem vai contar ou narrar o melhor conto. Na verdade, essa é uma força que impulsiona, né, ou estimula eles a contarem o melhor conto, né? No entanto, dentro dos próprios contos, você vai perceber também, se você tiver a oportunidade de ver o conto do Cavaleiro, The Knight's Tale, dentro do conto dele, ele faz a narrativa, por exemplo, da competição e da disputa entre Marte, que é o deus da guerra, e Vênus, que é a deusa do amor. Então você vai estar vendo essas descrições aí, sugerindo o tema da rivalidade. A obra, ela tinha um plano, né, que eram 120 contos que o Chaucer queria recolher, né, dos peregrinos, né? Então cada peregrino deveria contar dois contos na ida e 2 na volta. Os peregrinos, eles não chegam, né, a Canterbury. Então é importante, né, salientar isso daí, né? Então esses contos, eles não vão ser concluídos conforme o projeto original. Apenas 22 contos foram narrados, né? E um detalhe, os peregrinos, eles nunca chegam a Canterbury. O que não tira o mérito, né, da obra, né? A obra ela é excêntrica, né, peculiar, né, porque ela faz duras críticas, né, ao sistema que havia na época, né, feudal, né, essa ordem de classes sociais. Então ao próprio comportamento da igreja. Então eles são contos que de alguma maneira faz uma crítica severa ao sistema estabelecido, né? Os contos, eles não são originais, eles são adaptação de Boccaccio, e você vai estar vendo que, mas ele de alguma maneira ele contextualiza, né, para a sua época, né, para os ingleses. A obra de Chaucer, ele quis deixar bem claro que havia uma relação entre o contador e o conto. Então isso a gente vai perceber, né, em cada personagem da narrativa, né? Por exemplo, no The Partner's Tale, que é o vendedor de indulgências, né, ele já se apresenta dizendo quem ele é e os vícios que são inerentes a essa profissão, inclusive ele, né? Então ele vai mostrando isso bem daí.
e ele revela logo que o dinheiro, né, ele é, na verdade, a origem, né, dos males, né, porque as pessoas são gananciosas, as pessoas elas não quando se trata de dinheiro, elas fazem coisas que fogem, né, ao que é estabelecido socialmente, né. Então é isso que ele vai apresentar. Então tem uma grande relação, e geralmente ele é apresentado logo no início do conto. A The Wife of Bath's Tale, que é a dama, a senhora, ela vai falar sobre essa questão da lascívia, e ela já conta logo que ela foi casada 5 vezes, 3 maridos ela morreram. Ninguém se especula, né, de que como teriam sido essas mortes. O conto não revela, e ela também não fala. Mas 2 elas também ela levou para a justiça. Então ela vai mostrando, e ela já diz logo que Deus deu muitos dons para ela, mas o da castidade não foi um. Ou seja, então tem essa relação muito próxima aí do contador do conto com o conto em si. É muito importante observar, estar atento a isso. As classes sociais, elas são bem distintas aí nos contadores, nas narrativas. Então é muito importante você saber que havia, a gente já até falou isso de alguma maneira, havia a nobreza, a igreja e os demais, né? Então, cada conto ele tem alguma relação com uma desses rankings, né? Por exemplo, como da abadesa, do frade, do párdulos e do monge, eles fazem parte da igreja, né? Desse ranking aí, a igreja, the church. A nobreza vai ver o cavaleiro, o escudeiro, que é o squire, tá? E na categoria menor, né, vai ter dos peasants, que são os demais. Você tem a do lavrador, por exemplo. Então aparecem aí nos contos. Eu acredito que esse era o objetivo de Chaucer, mostrar essa questão do feudalismo, discutir a questão do feudalismo. Então você vê aí presente nesses três rankings. Cabe perguntar, né, que simbolismos, né, que símbolos aparecem aí, qual, por exemplo, a mensagem do conto, né? Então é importante estar atento, né, e até tentar identificar isso aí, né? Por exemplo, The Pardon's Tale, o velho que é encontrado, né, no meio do caminho, né, ele simboliza a morte, ou então o próprio mensageiro da morte. Então é muito importante estar atento ao que vem a significar, né? E também o tesouro, né, o encontrado debaixo do carvalho, da árvore lá, representa também um símbolo da morte e da peste negra, né, que estava acontecendo, né? Então muito interessante estar percebendo esses fatos, né, da ficção com o cotidiano. The Wives of Bath's Tale, o simbolismo tem a velha, que é The Hag, que aparece. Ela é muito interessante estar atento a esse significado. Então, o símbolo da bruxa, ele é esse que procura, na mitologia, na mitologia antiga, né, a bruxa é essa pessoa que tem essa capacidade, né, esse ser que tem essa capacidade de passar da juventude para a velhice e vice-versa, né? Então a própria velhice aí como um tema aí da busca da mulher, né, em permanecer jovem. Então trata na verdade de um símbolo bem interessante aí nesse conto. Sugerir aí, né, que você faça uma leitura aí do conto, né, aliás dos dois contos, e que você aprecie, né,
a mensagem que cada um tem a transmitir. Your